Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Linhagem Cast são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos. Agora, Excelente. Ô Flávio, sem o Elon Musk, o Trump tinha ganho essa eleição? Não. Chance zero. Não sei se chance 0-0, mas assim, a grande questão, pra mim, é a praça pública. Tem um grande escritor britânico, que é o Niall Ferguson, não é o cara lá da pandemia, é outro, os dois têm o mesmo nome. Que ele escreveu o livro A Praça e a Torre, no qual ele está debatendo exatamente essa questão, né? Ou seja, a praça pública moderna, a ágora moderna, está nas redes sociais. Quem controla as redes sociais, portanto, controla a praça pública. O que significa controlar a praça pública? Você imagina lá, você chegar na Praça da Sé, você chegar na Central do Brasil, você chegar em qualquer grande ajuntamento, sei lá, um shopping center, etc. E falar assim, olha, eu tô controlando todas as conversas aqui. Se você falar essa palavra, eu vou te censurar. Você não pode mais pronunciar. Você falou uma coisa aqui que vai contra a minha política, o que eu penso, o meu candidato, a minha visão de mundo, fact-checking aqui em cima de você. Você não pode mais falar. E você vai ficar marcado como mentiroso, a pessoa errada na mesa. O tamanho do poder que é isso? Não um poder pequeno. É um poder que nunca ninguém teve no mundo. Nunca ninguém teve no mundo. Simplesmente isso. O poder de você falar assim, olha, eu vou definir o que é verdade. Eu, uma pessoa falha, humana, pecadora, etc., que tem limitações intelectuais, conceituais, não conhece tudo o que está acontecendo em tudo quanto é lugar do mundo. Eu chego nas praças públicas e falo assim, olha, este aqui pode falar, você não, etc. Quando você fala tanto em regulamentação de redes sociais, o que você está falando? Concentre o poder do que pode e do que não pode em 5 pessoas numa sala fechada, esfumaçada. Elas vão definir por você o que pode ser dito. É o controle de continentes nas mãos de meia dúzia de pessoas em uma sala. Neste sentido, uma das questões mais fundamentais que envolveu a eleição de Donald Trump, na verdade, a sua tentativa de reeleição, foi a história do laptop do Hunter Biden. Pouca gente no Brasil, raras pessoas no Brasil sabem dessa história. Eu ainda vou fazer alguns podcasts lá no Senso em Comum que eu quero comentar só, única e exclusivamente isso, para explicar o que está acontecendo com a censura no Brasil. A guerra da Ucrânia tem tudo a ver com a censura do Brasil. Acredite ou não. Os mesmos agentes lá na Ucrânia estão aqui no Brasil. Os mesmos. Mas para tornar a história curta aqui, essa pergunta que você está me dizendo, né? Ou seja, como o Trump teria sido eleito se o Musk não tivesse comprado o Twitter? Vamos lá. 3 semanas antes das eleições, talvez esteja errando o número, mas eu tenho quase certeza que são 3, ou 3 e um pouquinho, uma coisa assim. Antes das eleições entre Biden e Trump, vencidos por Biden, o New York Post, um jornal que foi fundado por um dos founders dos próprios Estados Unidos, quer dizer, não é um jornal, não é, sei lá, não é o Senso em Comum, entendeu? Não é o Terça Livre, não é um sitezinho, um blog, não são blogueiros, não são blogueiros, não, é um site que ele tem quase a mesma idade dos Estados Unidos e fundado por um dos fundadores dos Estados Unidos. Acho que foi o Hamilton, sabe? O Alexander Hamilton. Fórmula 1, né? Não é o Lewis. O New York Post coloca a seguinte notícia. Ora, muita gente estava tentando entender, né? A guerra da Ucrânia, que é confusa. Você não consegue entender de fato ali os interesses americanos nessa história. O que estava acontecendo? Meio estranho, né? 3 semanas antes, o New York Post vai lá e fala assim, olha, achamos o laptop de Hunter Biden, que já era uma coisa que estava sendo discutida há muito tempo. Hunter Biden, filho de Joe Biden, tem problemas com a polícia, não é de hoje. E ele tem problemas, assim, sérios, daquela coisa bem de playboy maluco. E que todo mundo sabe. Quer dizer, no laptop dele já tinha rolado lá uma apreensão pela polícia. E parece que o cara, assim, o fato de dele ter fotos nus coberto de cocaína era a parte mais leve
do que tinha no laptop dele. O principal, que era a questão mais fundamental e que envolve o Brasil de uma maneira... Não dá pra explicar aqui, mas alguma hora eu vou explicar no podcast. É que ele estava fazendo negociações com empresas de energia, principalmente a Burisma, lá na Ucrânia. Basicamente ele estava dizendo o seguinte, em termos gerais, né? Ou seja, pegaram as mensagens lá dele, a troca de mensagens dele. Em termos gerais ele estava dizendo o seguinte, olha, a guerra da Ucrânia ainda não eclodiu, tá, neste momento. Temos de lembrar disso, né? O Putin só tá lá, tipo, não gosto da Ucrânia aqui, não gosto da Ucrânia aqui. Ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente vai colocar a CIA, FBI, Departamento de Estado, muito dinheiro americano pra gente fazer alguns investimentos lá na Ucrânia. E a gente vai pegar algumas empresas de energia, fazer um investimento lá vultoso. E eu garanto que esse investimento vai dar certo, só que assim, a gente tá falando de um monte de ditador ali ao redor. Porque o país mais normal ali foi a Ucrânia nas 2 últimas eleições. Mas ao redor aí desse país é só ditadura. Bielorrússia, Lukashenko. Né? Lá é só ditadura. Quer dizer assim, eu sou contra o Putin, tá vendo como eu sou democrata? Não, mas você é contra o Putin, mas você é defensor de tipo 40 ditadores piores nessa jogada. E quem garante que o acordo vai dar certo vai ser o meu pai. Ele fala o tempo todo, meu pai resolve tudo. Sabe por quê? Porque a gente vai colocar os milico. Não é só FBI e CIA. A gente vai colocar o emprego de força militar americana para garantir estes acordos. Quer dizer, você vai entender um pouquinho mais essa história do Putin invadir a Ucrânia, porque ele tá falando assim, se vai ter militar americano aqui na minha fronteira, eu vou invadir, vou dominar esse território, fazer uma ocupação de um território, uma ocupação militar. Eu falo assim, não, eu tô aqui, estão os meus militares aqui no lugar. Porque é difícil entender, mas por que o Putin invadiu a Ucrânia? Não tá fazendo muito sentido essa guerra. Na hora que você ouve essa história do laptop do Hunter Biden, você fala assim, opa, peraí, tem coisa aqui a ser investigada num nível absurdo. Tá? Bom, Twitter ainda não era do Elon Musk. New York Post. Literalmente posta, né? Ele posta essa história no Twitter. O Twitter ainda do Jack vai lá e fala assim, sabe o que é? Fact-checking. Não é um termo chique, né? Tem um ministro brasileiro aí falando em Davos, né? Um juiz brasileiro falando em Davos, né? Porque, mentira deveria ser considerado errado. Precisava ter um fact-checking total. Chega lá, o velho Twitter, ele fala, fact-checking. Estou aqui bloqueando a conta do New York Post por uma semana, sei lá como é que foi lá a história. E essa história é falsa. Não existe laptop do Hunter Biden. Tudo isso aí é invenção. Desinformação russa. Olha o termo que ficou famoso, não foi? Desinformação russa. Isso é excelente. Desinformação russa. Toda hora eu falava isso. Desinformação russa. Isso aqui é uma desinformação russa. Bom, o Biden ganha a eleição, como eu falei, né, com uma margem minúscula, né, 40 mil votos de diferença, de uma maneira assim, sei lá, meio estranha, surpreendente, viradas na madrugada, né, exatamente nos condados que iriam conseguir fazer esta diferença. E aí, constantemente, não foi apenas o governo Biden, não foi apenas os Estados Unidos. Virou uma marca de eleições no mundo que você vai fazer eleições agora com fact-checking e censura prévia confessada o tempo todo, dizendo, olha, o mundo está perigoso, as pessoas estão falando mentiras nas redes sociais, então eu vou censurar as redes sociais para que isso não aconteça. Tem um problema. Meses se passam, Biden é eleito, meses se passam, ele não consegue controlar todos os detalhes do Departamento de Justiça, descobre-se o laptop do Hunter Biden existia de fato, a história era 100% verdade, e assim, vocês só pegaram a espuma da história. Porque depois foi se descobrir, o Hunter Biden ele conseguiu a façanha de levar pra cama a maior espiã chinesa. Você imagina, né, tipo, sei lá, Segunda Guerra Mundial, o filho do presidente americano tá levando pra cama a maior espiã da Alemanha. Bizarrice. Malandro, essa daí... Não, isso assim, é um detalhe de 400 outros que estão nessa história. Então assim, família Biden... Por que o Biden deu perdão pra própria família, o último ato dele do governo, né? Eu tô dando perdão prévio pro Fauci,
O Fauci não tá sendo investigado de nada. Por que você não dá perdão pro Fauci? Não era ele que queria salvar o mundo. Eu sou a ciência. Eu falo em nome da ciência, né? Ele dizia isso. E aqui no Brasil virou também, né? Negacionismo científico. Ou seja, discordar do Fauci, negacionismo científico. Última coisa que o Biden faz. Vou dar perdão aqui pro Fauci. Vou dar perdão para a minha própria família. Ninguém no Brasil tá entendendo essa história. Essa é uma das histórias mais graves que vai ter repercussões agora nos próximos anos. Garanto aqui, tá? Me cobre. É isso que eu ia perguntar. Me cobre. Vai colocar na mesa? Nos próximos anos, você vai ficar ouvindo falar agora do Hunter Biden constantemente, mesmo com esse perdão, porque o Trump falou assim, mesmo com perdão, posso até não prender esse desgraçado, mas eu vou contar a história inteira pro mundo. Essa guerra da Ucrânia lá, sabe? Foi culpa da família Biden. A família Biden. Qualquer morte lá na Ucrânia, na hora que chegar lá no céu, falar assim, isso aqui é mais uma conta pra família Biden. Entendeu? E aí, bom, você vê, o cara foi eleito e começa a falar, não, precisamos controlar as fake news. Virou uma moda agora, né? Precisamos controlar as fake news, precisamos controlar as fake news, precisamos agora de fact-checking, precisamos de mecanismos para diminuir a desinformação. De novo, vai para aquele lugar... Porque isso aí, você inventou esse termo fake news, que nunca tinha sido usado antes da primeira eleição de Donald Trump. Também comentou isso nos livros. Esse, no caso, é no livro Inquérito do Fim do Mundo. Como que surgiu esse termo e como que todo mundo passou a utilizá-lo. Até criar o inquérito das fake news no Brasil, etc. Vocês inventaram este termo para esconder os mecanismos, a muamba lá que você estava fazendo em lugares como a Ucrânia. Só para dar um tira-gosto aqui para vocês depois acompanharem meus podcasts no Senso em Comum, né? Que eu falo assim, isso aí tem tudo a ver com o Brasil. Sabe quem estava financiando essas empresas lá da Ucrânia? O que o laptop do Hunter Biden mostrava é que empresas de energia era o grande foco, a grande tensão ali da Ucrânia. Tem que lembrar, né? Ucrânia e Rússia, essa região ali fronteiriça entre as duas, principalmente Donbass e a Crimeia, tem algumas das maiores produções de gás do mundo. Gás que simplesmente aquece a Europa. Europa que tem invernos meio rigorosos. Tá? Simplesmente um inverno sem gás russo significa que você vai matar muita gente. Entendeu? Muita gente de frio. Os pobres de frio. Tá? Então, assim, energia é uma coisa fundamental. Adivinha quem estava financiando, junto com o Departamento de Estado, junto com o CIA, junto com o FBI, essa história de vamos criar agências de fact-checking. Na hora que você vai ver lá, tipo, tá bom, financiamento, quem é que tá lá por trás? O brasileiro sabe falar George Soros, já aprendeu a falar isso, mas assim, quem é que tá lá por trás? Uma empresa de energia, uma empresa de gás, uma empresa de gasolina, uma empresa petrolífera. Você fala assim, opa, peraí. Todas essas empresas estavam lá lucrando com a Ucrânia e não podiam deixar a história do laptop do Hunter Biden ir pro público. Essas mesmas empresas, na hora que você chega aqui no Brasil, né? É fato ou fake, Rede Globo, sei lá, agência... Não vou citar os nomes aqui, né? Mas aquelas agências de fact-checking que todo mundo sabe. Vai lá ver assim, tipo, apoio. Veja quantas empresas de energia tem e depois você cruza assim no Google. Fala assim, essa empresa de energia, ela é de qual grupo? Ela é de um grupo que, assim, tava lá financiando a guerra da Ucrânia. E pior, ela é também ligada a um grupo de empresas que atuam com os militares americanos. Então, assim, na hora que você fala assim, nossa, o George W. Bush ele é um desgraçado por ele ter matado tanta gente no Iraque, né? Então, a mesma empresa que foi lá lucrar com petróleo iraquiano é a empresa que você tá financiando aqui no Brasil. Cada vez que você vai lá e fala assim, mas teve uma empresa de fact-checking, tem um jornalista aqui especializado em fact-checking, é a mesma empresa. Isso é que você vai saber logo nos próximos episódios do meu querido Senso em Comum. Ô, Matheus, dá um close aqui, assim. Enquanto o Flávio Morgenstern fala, aqui, ó, vem em mim, eu fico assim, ó. Cara, é impressionante, Flávio. Cara, muito bom, cara. Excelente, excelente.